O quê? O que aconteceu? Onde eu tô? Isso não é possível. Imagine por um momento que você acorda amanhã e, ao abrir a janela de casa, se depara com um tiranossauro Rex bebendo água na piscina do seu vizinho. Parece absurdo? Pois bem, prepare-se para descobrir que essa realidade não é tão impossível quanto você imagina. E se eu te dissesse que há cientistas ao redor do mundo trabalhando intensamente para tornar isso uma realidade? E mais chocante ainda, e se essa realidade já estivesse mais próxima do que qualquer um de nós pode imaginar? Se você ficou intrigado e quer descobrir como seria viver em um mundo onde dinossauros caminhassem novamente entre nós, então se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua perspectiva sobre o futuro da humanidade. E antes de mergulharmos nessa jornada extraordinária, quero fazer um convite especial para você. Que tal aproveitar este momento para investir no seu crescimento pessoal e profissional? Acesse o site da Virturi, que está na descrição do vídeo. Lá você encontrará os melhores cursos online em promoção, perfeitos para quem quer fazer uma renda extra, empreender, conseguir o primeiro emprego ou até mesmo mudar de carreira. A Virturi oferece cursos alinhados exatamente com seus objetivos. Não perca essa oportunidade. Agora, prepare-se para uma viagem que vai mexer com tudo que você acredita sobre evolução, extinção e o futuro da nossa espécie. Há 66 milhões de anos, um asteroide do tamanho de uma montanha atingiu a Terra com a força de bilhões de bombas atômicas. Em questão de segundos, o mundo mudou para sempre. Os dinossauros que dominavam o planeta há mais de 165 milhões de anos foram varridos da face da Terra em um piscar de olhos cósmico. Mas, e se eu te dissesse que essa extinção foi apenas um acidente temporal? E se os dinossauros não deveriam ter desaparecido? Imagine um mundo onde a evolução seguiu um caminho diferente. Um mundo onde, em vez de mamíferos pequenos e peludos herdarem a Terra, os grandes répteis continuaram sua jornada evolutiva. Neste cenário alternativo, não estaríamos aqui falando sobre como seria. Nós estaríamos vivendo essa realidade extraordinária neste exato momento. Mas aqui está o que vai te arrepiar. Cientistas ao redor do mundo estão trabalhando em projetos que poderiam tornar essa realidade possível. O nome disso, desextinção. E não estamos falando de ficção científica. Estamos falando de laboratórios reais, com pesquisadores reais, usando tecnologia real para trazer de volta espécies extintas. O primeiro passo já foi dado. Em 2003, cientistas conseguiram clonar uma cabra montesa dos Pirineus, extinta há apenas 3 anos. Ela viveu apenas alguns minutos, mas provou que a desextinção não é mais um sonho impossível. Agora, a pergunta que não quer calar: se conseguimos trazer de volta uma cabra, por que não um dinossauro? E mais importante ainda, o que aconteceria com nossa sociedade se esses gigantes do passado voltassem a caminhar entre nós? Feche os olhos por um momento e imagine. Você está dirigindo pela rodovia em uma manhã qualquer de terça-feira. De repente, o trânsito para completamente. Não é um acidente comum. É um diplodocus de 30 metros de comprimento atravessando a pista lentamente, como se fosse o dono do lugar.
Bem-vindo à nova realidade da humanidade. O despertar dos gigantes. A primeira mudança seria imediata e caótica. Nossa infraestrutura, construída ao longo de milhares de anos, pensando apenas em humanos e animais de pequeno e médio porte, entraria em colapso instantâneo. Imagine um brontossauro pesando 40 toneladas tentando atravessar uma ponte construída para suportar apenas 10 toneladas de veículos. Os primeiros meses seriam de pânico total. Aeroportos fechariam. Não porque os dinossauros voadores atacariam aviões, mas porque um bando de pteranodons com 7 metros de envergadura causaria interferências impossíveis de gerenciar. Trens parariam. Uma única pegada de argentinossauros. Nos trilhos, seria suficiente para descarrilar qualquer locomotiva. Mas aqui está o mais fascinante. Assim como nossa sociedade se adaptou quando os primeiros automóveis substituíram as carruagens, a humanidade encontraria maneiras revolucionárias de conviver com seus novos vizinhos pré-históricos. A nova economia dinossáurica. A economia mundial seria completamente reformulada da noite para o dia. Imagine só. Empresas especializadas em limpeza de pegadas gigantes surgiriam em cada esquina. A profissão de especialista em comportamento dinossáurico se tornaria uma das mais requisitadas do mundo. Afinal, alguém precisa saber se aquele alossauro rondando sua casa está com fome ou apenas curioso. O setor imobiliário passaria por uma transformação radical. Casas térreas, esquece. Todo mundo precisaria construir pelo menos 5 andares acima do solo. Altura mínima para ficar fora do alcance de um T-Rex faminto. Imagina o novo slogan das imobiliárias: casa com vista para dinossauros. Localização privilegiada fora da zona de pisoteamento. A indústria alimentícia enfrentaria seu maior desafio da história. Um único Tiranossauro Rex consome cerca de 230 quilos de carne por dia. Multiplique isso por milhares de carnívoros espalhados pelo mundo e você tem uma demanda alimentar que faria os preços da carne dispararem às alturas. Resultado: a humanidade seria forçada a se tornar vegetariana, ironicamente, seguindo o exemplo dos maiores dinossauros que já existiram. A revolução no transporte. Esqueça carros, aviões e trens. A nova era seria dos dinossauros de montaria. Imagine chegar ao trabalho montado em um galimimo, correndo a 60 km por hora pelas ruas da cidade. Ou que tal fazer uma viagem internacional no dorso de um Quetzalcoatlus, o maior animal voador que já existiu, com asas de 12 metros de envergadura? As empresas de rideshare se adaptariam rapidamente. UbiRex, chegue ao seu destino pisoteando o trânsito. Ou Tricertaxi, conforto e segurança com 3 chifres de proteção. O impacto nas cidades. As cidades precisariam ser completamente reconstruídas. Arranha-céus? Não mais um símbolo de progresso, mas uma necessidade básica de sobrevivência. Todo prédio precisaria ter pelo menos 20 metros de altura, suficiente para que um Brachiosaurus não conseguisse dar uma espiada nas janelas dos escritórios. Os parques urbanos se transformariam em verdadeiras reservas de convivência. Imagine o Central Park de Nova York dividido em setores. Área dos herbívoros gigantes, zona dos carnívoros pequenos e o setor mais perigoso, a área Rex, onde apenas os mais corajosos ou inconsequentes ousariam entrar. A nova cadeia alimentar. Aqui chegamos ao ponto mais crucial. Onde exatamente a humanidade se encaixaria nessa nova cadeia alimentar? A resposta é perturbadora. Provavelmente no meio, bem no meio. Para os grandes carnívoros como T-Rex e Alossauro, seríamos apenas um lanche rápido. Para os herbívoros gigantes, seríamos invisíveis.
até pisarem em nós sem querer. Mas, para os dinossauros menores, como os Velociraptors, seríamos o prato principal do cardápio. Resultado? A humanidade desenvolveria um instinto de sobrevivência que perdemos há milhares de anos. Cada caminhada até a padaria se tornaria uma expedição de sobrevivência. Cada ida ao trabalho, uma aventura épica. Cada volta para casa, uma vitória a ser comemorada. Mas aqui está a reviravolta mais impressionante de todas. Talvez, apenas talvez, essa convivência forçada com os dinossauros seria exatamente o que a humanidade precisa para finalmente evoluir. De verdade, pense comigo. Quando foi a última vez que você sentiu uma verdadeira adrenalina? Quando foi a última vez que cada decisão sua realmente importava para sua sobrevivência? Em um mundo com dinossauros, cada momento seria intenso, cada escolha seria crucial, cada dia seria uma conquista. A verdade inconveniente é esta: nós nos tornamos moles, acomodados. Dependemos de aplicativos para nos dizer como chegar ao trabalho, de GPS para não nos perdermos na própria cidade, de delivery para não precisarmos nem sair de casa para comer. Vivemos em uma bolha de conforto artificial que nos desconectou completamente de nossos instintos mais básicos. Com dinossauros caminhando entre nós, seríamos forçados a redespertar habilidades que nossos ancestrais tinham. Observação aguçada, reflexos rápidos, trabalho em equipe para sobreviver, planejamento estratégico, coragem real. Não a coragem de mandar uma mensagem difícil no WhatsApp, mas a coragem de enfrentar um predador de 6 toneladas. E sabe o que mais? Provavelmente, seríamos mais felizes. Estudos mostram que pessoas que enfrentam desafios reais têm níveis de satisfação muito maiores do que aquelas que vivem em constante conforto. Imagine a sensação de realização ao chegar em casa depois de ter driblado um bando de compsognathus. No caminho, a ciência por trás da desextinção está avançando a passos largos. Em 2021, cientistas conseguiram criar embriões de mamutes híbridos. Em 2023, trouxeram de volta células de dinossauros que estavam dormentes há milhões de anos. O que parecia impossível ontem é provável hoje e será realidade amanhã. Mas a pergunta final, a que realmente importa, é esta: estamos prontos para abrir mão do nosso reino como espécie dominante e dividir o planeta novamente com os verdadeiros donos da Terra?